Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal chamado Melancolia. E esse aqui vai ser o vídeo mais longo e mais importante de todos os milhares que tem disponíveis neste canal. Eu sou a terapeuta psicanalista, doutora Emília Queiroz. Sou especialista na mente melancólica, afinal, eu sou melancólica, então, além de estudar a teoria, eu conheço a mente melancólica por dentro, porque eu sou. É por isso que eu consigo falar tão bem, com tanta propriedade sobre como é a vida de um melancólico, afinal. Eu sofro exatamente dos mesmos sofrimentos, traumas, bloqueios, medos, inseguranças, dores que você. Olha, esse vídeo, esse canal é específico para melancólicos. Como que você vai saber se você é melancólico ou não? O primeiro sinal é se você gosta de mim. Se você se identifica com o que eu falo nos meus vídeos, se você se conecta comigo, a chance é grande que você seja melancólico. Eu tenho um teste de temperamento, eu vou deixar na descrição aqui, na legenda do vídeo. É um teste que eu criei com base teórica, ele tem uma aula de 2 horas bem profunda sobre temperamentos, com tudo que você precisa saber sobre a teoria filosófica chamada 4 temperamentos. Origem, história, como se desenvolveu, a explicação bem definida com exemplos práticos de cada temperamento, enfim. Nessa aula eu respondo todas as suas dúvidas e perguntas, e aí tem o questionário com 20 questões que você vai olhar para dentro, vai pensar, vai refletir no seu comportamento, vai responder as 20 questões e ele vai te dar no final o resultado de qual é o seu temperamento. Existem infinitos testezinhos de internet aí, mas eu mesma já fui lá olhar cada um dos que estão disponíveis e todos são rasos demais, superficiais demais. Eu fui obrigada a fazer o meu próprio teste de temperamento. Vou deixar aqui na descrição o link. Se você quer confirmar, mesmo com certeza, se você é melancólico ou não, vai lá e faz o teste. Mas antes de começar o nosso vídeo mesmo, que é uma sessão de autoterapia, eu planejei esse vídeo, inclusive eu tenho aqui o meu roteiro, aqui no meu computador, então eu vou o tempo todo estar acompanhando o meu roteiro aqui do lado. Se eu olhar para o lado assim, já sabe que eu estou acompanhando o meu roteiro, porque eu não quero esquecer nada, né? Quero que o vídeo seja completo e perfeito. Melancólico é assim, tudo que ele faz, ele busca perfeição nos mínimos detalhes. Então eu sempre tenho meu roteiro para me acompanhar aqui. Eu planejei esse vídeo pensando especialmente na minha galera do YouTube. Eu vou deixar esse vídeo aqui só no YouTube, não vai estar em nenhum outro lugar, é especialmente para os meus queridos inscritos que acompanham este canal. Eu pensei em fazer um vídeo chamando a primeira sessão de autoterapia da sua vida. Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu falo o tempo todo da autoterapia. O que é autoterapia? É uma terapia que você faz sozinho, com autonomia. É como se você estivesse inserindo dentro da sua cabeça a voz de um terapeuta. Por quê? Quando se trata da mente melancólica, estamos falando de pessoas que sofrem de um mal chamado dependência emocional e dificuldade com pessoas, né? Dificuldade com socialização. Todo melancólico nasce introvertido. A gente vive muito mais dentro da própria cabeça do que do lado de fora. Então, a terapia tradicional, aquela que você agenda um horário para conversar com alguém, é uma coisa que tem efeito benéfico para a pessoa sanguínea, majoritariamente. Porque o sanguíneo é extrovertido. O sanguíneo é aquela pessoa que precisa da conexão com os outros para relaxar e se sentir bem. Então, o sanguíneo, ele passa 1 hora conversando com o terapeuta, ele sai de lá muito bem, porque ele fez o que ele precisava para o temperamento dele. Mas o melancólico não é assim.
para variar, né, o melancólico é diferente do padrão. O melancólico é introvertido. Então, isso quer dizer que conversar com alguém é uma coisa que é muito mais estressante e traumática e até maléfica para a mente melancólica. N motivos, isso aqui não é uma invenção da minha cabeça, é uma coisa que eu mesma vivi na prática por toda a minha adolescência, até que eu resolvesse sozinha começar a estudar filosofia, autoconhecimento, psicologia, psicanálise e tudo mais, eu estava à mercê dos terapeutas que eu pagava, agendava, enfim. E pelo fato de o meu trauma ser um trauma de mãe, para quem não sabe a minha história, eu tenho uma mãe narcisista, cruel, abusiva, enfim, que me fez passar por muita coisa, digamos assim, coisa pesada, ao longo da minha infância e começo da adolescência, até que eu fugi de casa para morar com meu pai, e meu pai, percebendo que eu estava totalmente perturbada, traumatizada, foi tentando me levar em terapeutas. Só que o que acontece é que as terapias me deixaram muito pior, infelizmente, porque naquela época ninguém falava de mãe narcisista, isso não nem era conhecido. Então, todos os terapeutas, de todas as possíveis abordagens que você imaginar, todos eles me manipulavam de um jeito, me falavam de um jeito como se eu devia era focar em voltar a falar com a minha mãe, que eu devia ir lá buscar atrás dela, fazer as pazes com ela, perdoar ela, porque mãe é só uma, o amor é só de mãe e a culpa era minha, porque eu não conseguia perdoar, é por isso que eu estava mal, enfim. Então é difícil para o melancólico conseguir ser compreendido e ajudado quando ele está conversando com alguém, porque a influência da presença de uma pessoa gera muito mais estresse, muito mais sobrecarga emocional, e o melancólico não consegue nunca sair desse vício. Então, no meu caso foi assim, mas hoje eu já tendo conhecido, atendido, acompanhado mais de 1000 melancólicos catalogados, eu já sei que, em geral, é muito difícil para o melancólico achar raramente um terapeuta que vai dar certo para ele, e mesmo quando ele acha, o risco é que aconteça o padrão de dependência emocional. Quando você ama tanto, admira tanto o seu terapeuta, que na sessão o seu foco é muito mais em agradá-lo, porque você desenvolve afeto por ele, por ela. Então a sessão deixa de ser um lugar onde você se sente livre para falar o que você precisa e mais um lugar para você falar o que você acha que vai agradar o seu terapeuta, e aí perde o sentido. Então, mesmo que você consiga efetividade com a terapia tradicional, mesmo assim, a gente sabe hoje, já é catalogado também, que aqueles pacientes na terapia tradicional que mais têm resultado efetivo, duradouro e real, prolongado, são aqueles que não só frequentam a sessão, mas que fazem as tarefas de casa. E o que é a tarefa de casa de uma terapia? É a autoterapia. É o processo de você desenvolver as suas capacidades mentais, de você conseguir sozinho se autorregular. Então, quando estamos falando de pessoas melancólicas, tudo que funciona para o melancólico, que começa com a palavra auto, é autoconhecimento, é autorregulação, é autoterapia, autoconfiança. Tudo que tem auto é o que ajuda o melancólico, é o que ele precisa dessa autonomia, sabe? Essa independência emocional. Então é por isso que hoje eu quero fazer junto com você a primeira sessão de autoterapia da sua vida. Na autoterapia, a gente faz tudo o que for necessário para desenvolver as suas habilidades, capacidades mentais. Então, a escrita é muito importante, mas não só isso, a gente também lê, pratica leitura, pratica escuta, pratica fala, oratória, pratica respiração, meditação. A gente estuda os principais livros e autores que falam sobre o tema, então é bastante completo. Quando você realmente não fica só aqui no vídeo, mas dá o próximo passo de fazer a terapia com todas as 100 sessões que já tenho disponíveis, você vai entender o que eu estou falando. Mas hoje é como se fosse uma
um primeiro aprendizado, uma amostra gratuita de tudo que a gente faz lá dentro da escola de autoterapia para melancólicos. Eu quero que você tenha na sua mão agora, por favor, um caderno e uma caneta, tá? Pode, se precisar, pausar o vídeo para pegar o seu caderno e a sua caneta aí. Materiais para autoterapia muito importantes. Caderno e caneta. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Isso mesmo. Tá, certo. O exercício que nós faremos hoje é simples, é básico, de um jeito que eu sei que todo mundo vai conseguir fazer, mesmo quem nunca praticou nada de autoconhecimento na vida, vai conseguir fazer. Porque imagina que os exercícios de autoterapia seguem a mesma lógica da academia. Estou aqui procurando o meu roteiro do exercício. Já vou achar. A mesma lógica da academia. Ou seja, você não vai chegar na academia e em um único treino já vai sair de lá todo musculoso e magro e forte e saudável, né? Você precisa de uma construção. Não achei ainda. E na autoterapia é exatamente a mesma coisa. Você faz uma sessão. Cadê? Você faz uma sessão e com uma sessão você já vai se sentir melhor. Achei. Com uma sessão você já vai se sentir mais aliviado, mas o processo de construção de força mental acontece igualzinho o processo de construção física. Você precisa, ao longo do tempo, tornar isso aqui um hábito. E assim como na academia, às vezes o treino é desconfortável, às vezes dói, às vezes é chato, mas faz parte de um processo. Quando você está estudando uma matéria, um livro, não é todo dia, não é todo capítulo que é prazeroso, mas é a construção do hábito de estudar que vai tornar você mais inteligente. É a construção do hábito de fazer academia que vai tornar você mais forte. E aqui é a construção do hábito da autoterapia, que é a academia da mente, digamos assim, que vai fazer você ficar cada vez mais terapeutizado, cada vez mais autoconfiante, cada vez mais seguro de quem você é, conectado com a sua essência, com seus valores, no poder de controlar seus pensamentos. Eu sei que quem não faz autoconhecimento acha que isso é impossível e muito surreal, mas a habilidade de controlar seus pensamentos é perfeitamente possível e normal e fácil de ser alcançada desde que haja a prática. Simples, com simples prática, você será capaz de controlar o que você pensa, de selecionar os seus pensamentos. Não é parar de pensar. Parar de pensar não existe. Mas você fica capaz de escolher os pensamentos que você quer manter, segurar, desenvolver e aqueles que são a maioria, infelizmente. A maioria do que a gente pensa é coisa inútil, é coisa sem sentido, aleatória, é lixo do cérebro. Então, você só precisa identificar aquilo que é útil, eu pego, aquilo que é inútil, eu afasto, eu descarto. Então, esse é talvez o principal objetivo. Na verdade, são 3 objetivos principais de fazer isso aqui, a autoterapia. O primeiro deles é superar os traumas do passado. Melancólico é uma pessoa sensível que, consequentemente, vai carregar traumas. Ou, duas situações, ou porque a sua vida passou por alguma tragédia muito grande, no meu caso, ter crescido com uma mãe narcisista e cruel e violenta, obviamente que eu cresci com todos os traumas possíveis. Tem gente que, poxa, na infância, adolescência, perdeu pai e mãe, não conhece o pai e mãe, passou por luto, por doença, por acidente, por separação, e aí o seu trauma é mais óbvio, né? Mas tem uma outra pessoa que talvez ela ache, nunca passei por nada muito grave, minha vida foi sempre muito boa, mas se você é melancólico, não é por escolha, mas por causa da sua sensibilidade,
Às vezes, algo que parece tão simples quanto, um dia eu briguei com meu amiguinho da escola e ele me xingou. E aí eu nunca mais esqueci aquele dia, aquele xingamento que ele falou pra mim, ficou na minha cabeça, ecoando, ecoando, e isso pode muito bem ter moldado a construção da sua autoimagem, da sua visão sobre si mesmo. Então, para o melancólico, qualquer coisinha simples tem potencial de gerar trauma. Então, por isso que na terapia é muito importante começar, a base é essa, começar identificando traumas emocionais do passado e trabalhando em cima deles para ressignificar, para resolver, para superar, para compreender, para perdoar, para soltar, para largar, enfim. E aí vem a segunda parte, que é o que eu já falei do controle de pensamentos. Você vai praticar essa força, esse músculo, para ser capaz de direcionar os seus pensamentos, escolher, selecionar. E por fim, um terceiro objetivo da autoterapia é te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, ou o seu sentido da vida, a sua missão, o seu plano de vida, talvez, porque não basta superar o passado, não basta arrumar a vida no presente, mas o melancólico tem essa coisa de imaginação muito fértil, que vai gerando preocupação excessiva com o futuro, que vai gerando um pessimismo, que vai gerando paranoias e medos e ansiedades. Então, para quem é melancólico, é muito, muito importante que você tenha um plano de vida por escrito de toda a sua vida até o último dia dela. De tudo que você ainda vai fazer, sonhos que você tem, planos, possibilidades e medos que você tem para justamente evitar que esses fracassos e erros aconteçam. Então, se você é melancólico, não tem muita opção. O único jeito de controlar a sua ansiedade e parar de ficar o tempo todo preocupando o que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer, é escrever. É escrever um plano para a sua vida. Mas enfim, hoje não é o dia de fazer isso. Eu tenho lá a sessão 8, chamada Linha do Tempo, que é a sessão específica que eu faço o exercício junto com você. O que eu separei para hoje é uma coisa muito básica, muito simples, justamente direcionada para pessoas que falam assim: eu tenho muita dificuldade com autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou, eu não faço ideia de quais são os meus traumas, eu não faço ideia do que eu quero fazer com o meu futuro, eu nunca consegui responder essas perguntas aí de quais são as suas qualidades e defeitos, o que você deve melhorar, e enfim. É difícil no começo, né? Quando você não tem prática, fica só um vazio. A sua cabeça fica um espaço em branco, confuso, eu não faço ideia do que eu sou. E eu entendo isso porque eu vivi assim, nessa angústia existencial, é o nome disso, esse vazio no peito, como se fosse um buraco oco que você não consegue preencher. E aí, quando você não tem autoconhecimento, é muito triste, porque essa angústia, esse vazio é insuportável. Não é não é um mal-estarzinho. É uma coisa que tem capacidade de destruir você. Você se sente destruído. E aí, para anestesiar, para tentar anestesiar essa dor, o que a gente faz? Vai atrás de vícios, começam as compulsões, compulsão por tudo que é coisa. Compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por pessoas, compulsão por toda hora eu tenho que estar vivendo paixão, tenho que estar apaixonado, apaixonada, romance, senão eu não consigo viver. E é triste, né? Essa vida assim, que você é um escravo de vícios, é um ciclo sem fim, você se destrói o tempo todo, eu sei muito bem, passei muito tempo presa. No meu caso, era compulsão alimentar. Eu tenho uma família inteira de obesidade, uma genética para obesidade em toda a família da minha mãe. Então, infelizmente, se eu não tivesse começado a cuidar, controlar a minha cabeça e emoções, eu estaria indo para o mesmo caminho de não só compulsão alimentar, mas por outras substâncias, como é o caso do que aconteceu com a minha mãe e um tio meu também. Enfim, a minha família materna é bastante complicada. Bom, vamos lá começar o nosso exercício.
É o seguinte, nós vamos escrever aqui juntos, vamos usar a nossa memória, tá? O que vai usar aqui agora é memória. Memória para lembrar. Quais foram os 10 piores momentos da sua vida? Em seguida, quais foram os 10 melhores momentos da sua vida? Para que isso, Emília? Para que isso, doutora? Bom, quando você não faz ideia de quem você é, você nunca fez autoconhecimento, você acha que é difícil demais, basta você responder essas 10 questões aqui e olhar para elas, que ao final nós seremos capazes de identificar padrões. E identificar padrão é a coisa mais importante no autoconhecimento. Você não vai se conhecer com base em um evento isolado da sua vida, mas você vai olhar para a sua história com esse olhar de detetive, procurando semelhanças. E às vezes, não só na sua vida, mas na sua família também. Porque a gente tem essa coisa chamada hereditariedade, né? Heranças genéticas. E temos que saber, temos que investigar, se possível, o passado familiar, porque às vezes tem um padrão aí que você aprendeu sem querer com seus pais, com os avós, e você repete na sua vida de um jeito inconsciente. Então, esse aqui é o começo da sua investigação da sua vida. É colocar informações ali, e é por isso que a nossa lista tem que ser 10. Tem que ser o número 10. Deixa eu colocar minha folha aqui. Tem que ser o número 10. Pelo menos 10 piores e 10 melhores momentos. Se você colocar só 5, você não vai conseguir ter material suficiente para identificar padrões. Então não vai conseguir, não vai ser efetivo. Alguém me ligando agora? Sai. Então, precisamos de 10, uma lista com 10. Bora começar? Bora começar? Vamos lá. Coloca aí a sua data de hoje. Aqui para mim é dia 15 de outubro de 2025. 15 do 10, é mês 10, né? Outubro. Aí você coloca assim, autoterapia. Autoterapia. Sessão 1, né? Porque é a sua primeira sessão da sua vida. Ó, vou te mostrar meu caderno. Data, autoterapia, sessão 1. E aí você coloca assim, os 10 piores momentos da minha vida. Os 10 piores momentos da minha vida. Autoterapia. E você coloca os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Os 10 piores momentos da minha vida e coloca os números todos, do 1 até o 10. E na outra folha, você coloca a outra lista. Os 10 melhores momentos. Os 10 melhores momentos da minha vida. E você coloca os números. Vai numerando que fica fácil. Para não precisar ficar contando depois. Não atrapalhar o seu raciocínio. 7, 8, 9, 10. Tá? Ó. Lista, 10 piores, números, os 10 melhores e coloco os números. E agora vamos começar a ativar a memória para escrever. Olha, não precisa seguir uma ordem cronológica, não precisa você se julgar na sua memória. Por exemplo, quando você fala 10 piores momentos, eu lembro de um dia que eu perdi meu celular. Nossa, mas eu não vou colocar isso, né? Porque isso não é muito grave, não vou colocar. Não.
Você não pode bloquear o seu fluxo de pensamento. Se eu perguntei os 10 piores momentos e você lembrou que nesse dia, por causa de um celular, você sofreu tanto que está na sua memória um pior momento, não se julga. Deixa a sua mente aberta e livre para fluir o pensamento aqui. Melancólico tem muita tendência de auto-julgamento. Você acha que você tem que colocar uma coisa digna suficiente de ser um pior momento? Não. É o que você lembra. Pode ser na infância, adolescência, pode ser hoje, pode ser ontem. 10 piores momentos da sua vida. O que vier na cabeça você coloca. Eu vou te falar alguns exemplos da minha própria história, porque, como eu te falei, vai ter 2 tipos de pessoas aqui assistindo. Vai ter gente que se identifica comigo, no sentido de ter vivido, infelizmente ou não, ter vivido um passado muito, muito trágico. Eu sei que tem história pesadíssima aqui com família, com coisas que fizeram com você, que você teve que passar, eu sei. Assim como vai ter o segundo tipo de pessoa que na cabeça dela, ela nunca viveu nada grave. Mas por mais simples, por mais que pareça pequeno o seu problema, a sua dor continua sendo real. Então não tenta comparar, porque melancólico faz isso, sempre se compara e se coloca para baixo. Não é para você se comparar, até gaguejei. Não é para você se comparar, porque o seu caderno de autoterapia é um espaço íntimo, individual, pessoal, que ninguém nunca vai ler, porque você não vai deixar. Então, deixa o que vier na cabeça, você escreve. Sem julgamento, não se julga. Cada um tem a sua história e a dor de todo mundo não tem dor maior e dor menor. Todo mundo sofre do mesmo jeito, na mesma intensidade. Infelizmente, né? A gente não tem parâmetro. O sofrimento não sabe quando ele deve ficar pequeno. Ele sempre está grande. Melancólico é assim. Intensidade emocional. Tudo é tempestade em copo d'água. Tudo é a flor da pele. Então, a gente sempre sofre. Muito. Independente do que aconteceu. Eu vou te falando aqui alguns exemplos que eu tenho da minha própria vida. E enquanto isso, você vai escrevendo no seu caderno os seus piores momentos, certo? Não precisa nem resumir demais, só colocar assim, o dia que meu cachorro morreu. Muito resumido, procura colocar um pouco mais de detalhe e também não precisa contar toda a história. No dia 6 de janeiro estava chovendo e aí aconteceu. Não. Dá a informação, alguns detalhes que surgirem na memória e pronto, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu exercício já escrito porque eu faço isso há muitos anos, então são muitas vezes que eu já fiz isso aqui. Por isso que eu já tenho as respostas fácil na ponta da língua. No meu caso, eu lembro muito da minha infância, então no dia 1 eu colocaria o dia que a minha mãe inventou uma história chamada Surra do Tapete. Aconteceu que meu pai, eles estavam numa relação conturbada já, meu pai também não colaborava muito, e a gente saiu com o carro dela, meu pai e eu, e quando voltamos, o som do carro estava quebrado. Minha mãe cismou que fui eu, e ela me apertava falando, você que quebrou, quem que quebrou, quem que quebrou, e eu era muito assim, ingênua, avoada, distraída, eu nem para mim eu nem vi que som que quebrou, quem que quebrou, para mim nem estava na minha cabeça. E eu fiquei insistindo, não sei, não fui eu, não sei, não fui eu, e chorando, chorando. Minha mãe, ela ficava achando que eu estava mentindo, enfim. E aí, para me castigar, ela me deixou uma semana dormindo no chão, do lado da cama. Era uma cama de casal bem grande, e ela ficava lá sozinha na cama e eu dormindo no chão, em cima do tapete. Só que não só isso, ela toda hora, ela sempre teve insônia, minha mãe sempre teve insônia. Ela, toda hora que ela acordava de madrugada, ela vinha aliviar o estresse, talvez, me batendo. Então ela fazia isso. E esse episódio foi a primeira grande violência que eu sofri nas mãos dela, que eu me lembro. Eu tinha 5 anos e eu nunca mais esqueci
porque ela também nunca me deixou esquecer, porque aí depois disso, eu acho que ela gostou, não sei, acho que ela se sentiu poderosa, orgulhosa da força que ela teve para aguentar ficar uma semana inteira até eu confessar, que aí ela só parou porque eu realmente confessei, porque eu não aguentava mais, então eu não queria mentir, porque eu sabia que mentir era errado. Melancólico é assim, a gente tem essa coisa de fazer o certo, fazer o certo, fazer o certo. Eu não queria mentir, eu não queria mentir. Mas, poxa, depois de tanto tempo ali sofrendo naquela tortura, eu acabei falando, ah, tá bom, fui eu, desculpa por ter mentido. E aí ficou assim, ficou na cabeça dela que eu era uma mentirosa e que ela. Aí tudo que acontecia, ela falava, você quer de novo a surra do tapete? Você vai querer de novo? Você vai querer de novo? Então eu nunca mais esqueci desse dia, dessa semana. Pra mim foi bastante impactante, machucou muito. Então eu colocaria isso, essa surra do tapete, que eu nunca esqueci. O meu segundo pior momento, eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, eu estava numa casa que a gente morava, e a minha mãe teve um dia que ela sempre saía de madrugada para beber, para festar com as amigas, enfim, e ela, quando ela bebia, ela ficava mais surtada, né, mais assim, alterada. E ela sempre achava alguma coisa que era um gatilho para ela ficar agressiva. Então eu juro que eu não sei o que aconteceu nesse dia, o que supostamente eu fiz. Sempre era assim, alguma coisa que sumiu, uma coisa que quebrou, alguma coisa que não estava do jeito que ela queria. E aí, nesse dia, não sei, não lembro porquê, mas ela surtou comigo, gritando, brigando, e era meia-noite, ela saiu de casa e me deixou lá com uma pilha de roupa suja. A gente tinha uma máquina, mas meu castigo era não usar a máquina. Teria que lavar toda aquela roupa, esfregando a mão no tanque. Ela saiu para beber. E quando ela voltasse de manhã, ela ia ver, ela ia conferir se todas as roupas estavam lavadas e limpas. Se tivesse algo sujo, ela ia continuar o castigo comigo de outras formas. Então eu lembro que ela saiu de casa, fiquei sozinha lá. E quando você é criança, não sei vocês, mas eu tinha muito sono. Eu tinha muito sono. Eu lembro de sofrer de sono, assim, sofrer muito porque tá caindo de sono, mas eu não podia, porque ela não deixava eu dormir. Então eu lembro de estar nesse dia, tava frio, tava sozinha em casa, com aquela pilha de roupa que eu ia ter que passar a madrugada inteira lavando na mão. Eu não tinha força, meu braço doía, machuquei meu dedo, chorando muito, chorando muito. E eu lembro que foi nesse dia a primeira vez que eu senti o impacto do que significava a palavra solidão. Na minha cabeça era assim, eu tô sofrendo muito, eu sei que isso aqui não tá certo. Eu sei que o que ela faz comigo não tá certo, não tá certo, não é justo. E ninguém nunca vai ficar sabendo do que ela faz comigo. E ninguém vai vir me salvar. Então eu lembro de estar no pico de um sofrimento e de sentir que eu não podia fazer nada. Eu não podia contar pra ninguém, eu não podia simplesmente sair correndo, eu não podia. Eu tinha que cumprir aquilo ali, madrugada inteira lavando aquela roupa, senão ela ia só piorar pra mim. Então eu lembro bem da sensação de solidão, assim. Ninguém vai me salvar do meu sofrimento. Eu tenho que lidar com isso sozinha. E com 11 anos, hoje em dia, a solidão, esse sofrimento sem ajuda, né, esse desamparo, já é algo sofrido. Para mim, com 11 anos, era muito mais. Era muito mais. Naquele dia em diante, eu nunca mais esqueci disso. Que no mundo eu tô sozinha. Que nesse mundo eu tô sozinha. Que ninguém nunca vai entender o tanto que eu sofro, ninguém nunca vai saber do que eu passei. Eu sou sozinha. Tive que aprender isso muito cedo na vida, infelizmente. Bom, meu terceiro também é com a minha mãe. Eu vou resumir um pouco mais. Um dia ela me ensinou a fazer arroz e na primeira vez ela me ensinando ali, eu deixei o arroz queimar. Eu não sabia, né? Acho que tinha 11 anos também, 11 ou 12. Nunca tinha feito arroz, eu não sabia cozinhar e eu queimei o arroz. Ela ficou tão brava
que eu acho que minha mãe, a decepção da vida dela era que ela me achava burra. E ela sempre falava que como que ela era tão inteligente e teve essa filha burra, que eu era sonsa, que eu era lerda, que eu era muito devagar. E pra ela me ver ali queimando arroz, deixava ela tão brava, porque ela achava que as pessoas, que ela sentiria vergonha, porque os outros iam achar que ela tinha uma filha burra. Então, acho que era essa a revolta da vida dela, a decepção que eu representava. Então, eu queimei o arroz, ela ficou muito, muito alterada, e ela me obrigou a comer a panela inteira de arroz queimado até o final, ameaçando que se eu vomitasse, eu ia comer o vômito. Ela ficou do meu lado, dando risada na minha cara, enquanto eu comia todo aquele arroz queimado. Nas palavras dela, era assim que eu ia aprender a nunca mais deixar o arroz queimar. Eu lembro de quão difícil foi, de quanto que eu segurei vômito, eu lembro até hoje daquele gosto do arroz queimado, eu lembro muito bem de tudo que eu senti, do cheiro, do gosto, enfim, é uma coisa que a gente não esquece. Número 4, minha mãe também, aí já é um outro dia que a gente estava num parque aquático, ela bebeu demais, e ela brigou com o namorado lá da época, eles brigaram e tinha que ir embora às pressas pro carro, pega tudo, vai pro carro, vamos embora, e eu nessa correria, eu não consegui vestir minha roupa, fiquei de biquíni e toalha. E aí no carro, no meio da BR, na hora que ela olhou, que ela viu que eu tava sem roupa, só de biquíni, ela ficou muito brava. Bom, tinha toda a questão de que ela tinha vários homens transitando em casa, e aí chegou um ponto que esses homens começavam a olhar para mim, que eu era uma criança de 12, 13 anos e começando a desenvolver, e aí ela vendo que eu fiquei de biquíni ali, tinha essa competição, né, de que ela estava ficando mais velha e eu era uma novinha, então ela, para me obrigar a aprender a nunca mais esquecer de colocar roupa, ela, enfim, ela me chamou de nomes baixos, né, assim, como se na cabeça dela eu estivesse sem a roupa, porque eu queria chamar atenção pro meu corpo, né, porque eu queria ser provocante ali no momento, só que eu tinha 12 anos, e ela me xingou de vários nomes baixos, assim, de uma mulher, e ela me mandou descer do carro, e eu fiquei no meio da BR, só de biquíni, e ela saiu com o carro. Eu fiquei lá sozinha, no meio da BR, de biquíni, e eu lembro muito bem de ficar tentando tampar meu corpo e com muito medo, sem saber como que eu ia voltar para casa e com vergonha do que as pessoas estavam me olhando. E aí passou um tempo, não sei quanto tempo que passou, mas na minha cabeça demorou horas, mas eu não sei quanto tempo foi, pode ser 5 minutos. Ela voltou com o carro e deixou eu entrar. Mas foi uma situação bastante traumática para mim, enfim. Como você pode ver, são muitos traumas de infância que eu mesma precisei passar pelo autoconhecimento. Como você pode perceber também, os traumas do passado a gente nunca esquece e eles não deixam de doer. A diferença é que quando a ferida ainda está aberta, você nem consegue falar sem chorar. Para eu conseguir lembrar disso tudo aqui, sem desabar chorando, imagina quantas vezes eu não precisei me forçar a lembrar disso, falar em voz alta, escrever, e até eu conseguir entender e eu ficar mais forte que esse pensamento, sabe? A terapia faz isso com você. Você aceita que o seu passado não foi justo, não foi certo, mas que, poxa, não dá para voltar no tempo e mudar, né? Então eu tenho que aceitar que, infelizmente, essa é a minha história, infelizmente, esse é meu passado e eu prefiro escolher acreditar que eu posso tirar o lado bom disso tudo, que eu posso usar isso para me fortalecer, para me enxergar como alguém mais forte, porque eu sobrevivi a tudo isso por um motivo. Então é esse processo de você não fugir do passado, você lembra para entender o que aconteceu, para identificar os traumas, trabalhar em cima deles e entender que não é sua culpa, que não foi justo mesmo, a vida não é justa mesmo, mas que o melhor que você pode fazer é usar os problemas para te fortalecer.
essa é a melhor solução. Porque ficar se lamentando não leva a nada, não vai mudar nada, ficar revoltado também não leva a nada, e nem também fingir que nada aconteceu. A minha mãe, hoje eu vivo em contato zero, tá? Porque contato zero é a única forma de viver com saúde mental quando tem alguém narcisista na sua vida. E ela, várias vezes, ela tentou falar pra mim assim: esquece o passado, já passou, esquece, vamos deixar isso pra lá, agora eu mudei. Mas assim, esquecer o passado, imagina se eu resolvesse esquecer o passado e continuar mantendo ela na minha vida. E assim, eu tenho filhos hoje. Como é que eu vou expor minhas crianças no perigo de conviver com uma pessoa que faz esse tipo de coisa, sabe? Não é uma questão isolada, é um caráter. Não é só comigo essas maldades. Não foi um dia, um evento. É um comportamento, é um caráter, é algum transtorno que vem se repetindo, não só comigo, mas com outros irmãos que eu tenho. Então, infelizmente, é contato zero. E não podemos esquecer o passado e ficar dando segunda chance, terceira chance, e abrindo espaço para as pessoas continuarem nos machucando. Isso não pode acontecer. Nós temos que, sim, lembrar muito do passado para aprender com ele. Isso é inteligência. É você aprender com o passado. E não esquecer o passado só acreditando que, com sorte, tudo vai ser diferente. Não vai ser diferente. A vida é feita de padrões que se repetem. Nós temos que sempre lembrar muito bem do passado para aprender com ele. Bom, no quinto dia, eu tenho mais uma briga com a minha mãe. Ó, eu vou colocar aqui no meu caderno que os 5 primeiros piores momentos da minha vida são com a minha mãe. Eu poderia falar de muitos outros, mas eu vou deixar aqui registrado que são 5. Nos outros 5 restantes, eu coloquei, enfim, crise de pânico que eu tive na gestação. Eu tive 2 gestações, tenho 2 crianças, e não foi fácil. Eu fiquei muito mais sensível, eu passei por muito medo, sozinha também. Eu coloquei no número 7 uma rejeição na adolescência, um relacionamento que eu tive com um colérico que acabou me enganando, me traindo muitas vezes, e eu não sabia, e eu era louca por ele, obcecada, e aí terminamos, e eu queria desistir da minha vida. Isso eu tinha uns 17 para 18 anos. Foi muito difícil sobreviver a essa rejeição também. Coloquei com 8, no número 8, a minha pior crise de compulsão alimentar de todas, quando eu morava sozinha. Eu fui morar sozinha com 23, e eu era estagiária, morava numa kitnet, não tinha dinheiro para nada, não tinha tempo também. Eu trabalhava numa academia, e a academia é bem puxado, né? Porque a academia, imagina, ela abre 5 da manhã e ela fecha às 10 da noite. E muitas vezes você, como personal trainer, você tem horários que às vezes começa às 5 e acaba às 10. E aí tem pausas no meio, mas é muito exaustivo, né? E você fica em pé o dia inteiro. E você não pode chegar lá e ficar parado. Quando você trabalha com exercício físico, é esperado de você que você seja a pessoa mais animada do ambiente, né? Você tá ali para estimular, motivar os alunos. Vamos, vamos, vai, mais um, mais um, mais um, vai. E eu vivia exausta. Eu não tinha dinheiro, então o meu único jeito de me alimentar era o jeito, único não, né? Mas o jeito mais fácil de alimentação, e eu não cozinhava porque eu não tinha tempo. Eu ia no mercado e tinha uma seção na panificadora que eles deixavam lá assim o que sobrou da semana e o que ia sobrando da padaria ficava ali por metade do preço. Então eu comprava assim um saco de pão de queijo por R$2. Comprava um bolo inteiro por R$3. Um prato de salgadinho por 5. Então, a minha alimentação nessa época era assim, com base nos restos da panificadora do mercado. E eu, exausta, porque eu
meu trabalho me sugava e eu não sabia o que fazer com a minha vida, e eu tinha terminado um relacionamento muito longo, porque eu também não aguentava mais, e eu tava sozinha, tava sem dinheiro, tava muito acima do peso pela compulsão, não tinha saída, e foi muito tenso mesmo. Nessa época, quando eu comprava algo para comer que não era esses restos, era no nível assim, 1 quilo, eu lembro que essa era a minha refeição favorita. Para ficar bem, eu tinha que fazer isso sempre que possível, e me melhorava muito. Pegava não era um balde, né? Uma bacia. Uma bacia, colocava um pacote inteiro de 1 quilo de leite em pó, 1 quilo de leite em pó, com um pouquinho de água, ficava um creminho. E jogava junto um pacote de 1 quilo de amendoim japonês. Misturava tudo. Era tão gostoso aquilo lá, era tão gostoso, era tão maravilhoso. E realmente é gostoso. Até hoje eu acho gostoso. Mas 1 quilo de leite em pó para 1 quilo de amendoim japonês, eu nem sei quantas calorias são. Minha barriga, várias vezes eu vomitei de tanto comer. Então, passando mal, enfim, e só aumentando o peso. Só aumentando o peso. Só usava moletom, só usava camisetão. E foi muito difícil de sair desse ciclo. Mas eu consegui. Como? Autoterapia. Autoterapia. Bom, número 9, quando reprovei na carteira de motorista, reprovei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, desisti. Olha que mente fraca. Reprovei 1, 2, 3 vezes e foi tão horrível reprovar, porque eu era a inteligente da sala, a melhor aluna da sala, sempre maiores notas, ajudantezinha dos professores, inteligente, nerd, inteligente, ó, Emílio inteligente. Aí chega no teste da autoescola, reprova. Eu nunca tirei uma nota menor de 80 na vida. Reprovar para mim era algo inimaginável. Então, eu não aguentei a pressão, reprovei 3 vezes, desisti, fiquei sem carteira por 1 década. Eu consegui tirar a carteira 1 década depois. Mas eu consegui. E, por fim, número 10, quando o meu tio morreu. Eu lembro que foi a primeira perda da minha família próxima. Eu estava grávida, eu chorei muito, fiquei com muito medo do que ia acontecer, medo de perder meus avós, que são as pessoas mais importantes da minha vida. Eles são os únicos que me deram amor, meus avós, maternos. E eles tentaram me salvar da minha mãe, não conseguiram, infelizmente, por culpa minha. Mas foi um dia muito triste também. Bom, fechei meus 10 aqui. Então, são 5 pela minha mãe. Deixa eu colocar um resumo aqui para eu entender. O 6, crise de pânico grávida. O 7, rejeição na adolescência. É muito incrível porque o melancólico, nossa, eu passei por tanta coisa, né? Passei por tanta coisa com a minha mãe, sobrevivi a tudo aquilo, não perdi esperança, mas aí por causa de um coração partido, por causa de um cara me rejeitando, foi o que fez eu realmente escrever um plano do que eu ia fazer para desistir daqui. Então é o poder negativo que um coração partido tem no melancólico é pior do que qualquer coisa. 8, compulsão alimentar. 9, reprovar na autoescola. E 10, meu tio morreu. Ok. Galera, eu sei que é difícil, né, a gente lembrar dos piores momentos da vida, eu sei o quanto que as memórias voltam, batem difícil, se você nunca fez isso aqui antes, é difícil. Eu sei que talvez
Tem gente que chorou lembrando, que vai chorar escrevendo. Eu quero te falar que chorar na terapia é um ótimo sinal de que tá fazendo efeito. Quando você chora, você completa o ciclo da digestão emocional. Porque o choro é um alívio. O choro é colocar para fora. Na terapia, é um ótimo sinal de efetividade quando você consegue chorar. Sabe o que é o caso mais preocupante? Aquelas pessoas que são melancólicas, mas que congelaram o coração e não conseguem mais chorar. Tem gente que mesmo sendo melancólico, ou seja, por dentro, a intensidade emocional é nas alturas, é explosivo por dentro, só que por fora você ficou tão frio, uma armadura, uma camada de proteção tão grossa, que você não consegue chorar, às vezes faz anos sem chorar. É mais preocupante, você tem que dar um jeito de voltar a se permitir as lágrimas saírem. E é importante que isso aconteça aqui no ambiente da terapia, que é seguro. Porque para fazer a autoterapia, você precisa estar no ambiente sozinho, com a porta trancada, que ninguém vai te ouvir, ninguém vai te interromper, ninguém vai te chamar. De preferência, se você puder, faça assim, sozinho, sem ninguém, porta trancada, isolado. E aí você pode se permitir abrir o coração, abrir vulnerabilidade. Aqui é seguro. O que não pode acontecer é você ficar segurando o choro aqui e depois, na hora que você está discutindo com alguém, o choro vai vir sem você poder controlar. Você vai lá tentar pedir um aumento para o seu chefe e começa a chorar quando ele grita com você. Aí não dá, né? É melhor que você vai ter que chorar. É melancólico, tem que chorar. É uma necessidade fisiológica. É melhor chorar aqui do que chorar lá fora, na frente dos outros. Não é seguro lá fora. Aqui é seguro. Então, chorar aqui é um bom sinal. É um bom sinal. Jamais fique segurando lágrima na terapia. É contraprodutivo, não faz sentido. Você tá aqui para chorar mesmo. E aí eu quero te falar que eu entendo que são memórias difíceis de lembrar. Para mim também é difícil lembrar, é difícil falar, mas estamos juntos. Quem puder me deixar aqui nos comentários se tem algum dos meus piores dias que você se identifica, alguma coisa que você passou parecida comigo ou que é totalmente diferente. Eu sei que tem muita coisa que eu já passei, mas tem muita coisa muito pior do que a minha história. Tem coisa que eu não faço ideia do quanto que é grande o sofrimento. Então, me conta nos comentários, por favor, porque eu quero conhecer vocês. Né? Eu quero saber com quem que eu tô lidando aqui. Quero conhecer vocês, eu vou ler os comentários, prometo. Então, se tá fazendo a terapia comigo, deixa ali. Como que foi para você os seus 10 piores momentos. Porque aí a gente seca as lágrimas, fecha essa página por enquanto e vai para os 10 melhores momentos. Se você é melancólico, é mais fácil para você lembrar de coisa ruim do que lembrar de coisa boa. E a nossa mente melancólica, ela é assim. Ela foca no padrão negativo. Ah, por quê? Porque a gente é tudo uns pessimista e do mal. Não é do mal. Você foca no padrão ruim justamente para não repetir nunca mais. Você não quer mais passar por isso. Então você precisa, a sua mente faz isso por proteção, para você não esquecer mesmo, para você evitar nunca mais, nunca mais, nunca mais eu quero viver isso. Então não fica se culpando, porque eu sou pessimista, eu só penso em coisa ruim, mas é por um bom motivo, é uma tentativa de proteção, de sobrevivência. Melhores momentos então, os meus são os seguintes, eu falo aqui o meu e você vai escrevendo aí no teu caderno. O dia que eu consegui fugir de casa da minha mãe, eu reuni a minha coragem com meus 13 aninhos de idade, morrendo de medo, reuni coragem, consegui fugir, foi uma sensação de alívio muito grande que eu nunca, nunca vou esquecer. Eu tenho até hoje o meu diário daquela época e eu escrevi assim, liberdade, e uma carinha de feliz eu desenhei no diário. Eu nunca vou esquecer.
Aquilo me marcou positivamente. Me mostrou que, independente do mal que me cerca, eu tenho coragem para ter esperança de que eu posso fazer algo melhor, de que eu mereço uma vida melhor. Então é nisso que eu me agarrei, sabe? Eu mereço uma vida melhor. Eu não quero viver desse jeito, eu não mereço estar aqui, eu não pertenço a esse lugar. Eu não quero cometer os mesmos erros da minha mãe, eu quero fazer diferente. Eu sei que existe uma vida diferente em algum lugar. Eu me agarrei nessa esperança e eu persegui ela. E tô até hoje perseguindo ela. Bom, número 2, quando me formei na primeira faculdade de letras, e aí na formatura eu ganhei um certificado de menção honrosa de primeira aluna, melhores notas da turma. Eu fiquei muito feliz com aquilo, com aquela sensação de reconhecimento, de dever cumprido. Foi tão difícil fazer aquela faculdade, era muito longe da minha casa, eu pegava 2 ônibus, era 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, foram 4 anos assim. Então, foi muito importante a formatura para mim. 3, o dia que eu ganhei o primeiro campeonato de CrossFit, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu era só inteligente, mais nada. Que a minha única qualidade, a única coisa que eu sabia fazer na vida era estudar. E que eu só poderia ser boa nisso. Mas quando eu descobri que tudo aquilo que eu me dedicasse, eu conseguia ficar boa, e eu consegui treinar, ficar tão focada em treino, tão apaixonada, hiper focada no CrossFit, que eu ganhei um campeonato. Eu fiquei muito... Eu desbloqueei minha cabeça, assim, eu abri os olhos para uma vida de possibilidades. Foi muito bom. 4, o dia em que descobri a gravidez da minha primeira filha. Eu fiquei 6 meses tentando engravidar. 6 meses tentando, fracasso. Tentava e menstruava de novo. Muito medo de não conseguir, mas aí no dia que deu o teste positivo, que sensação que é. Quem é homem, se você é homem, cara, você nunca vai conseguir entender a loucura que é você sentir uma pessoa, um ser humano crescendo dentro de você. Não cabe em palavras, é a sensação mais louca, mais maluca, mais transformadora que eu já senti. Isso te muda de um jeito, isso muda a sua cabeça. É uma loucura. Homens, infelizmente, você não vai saber o que é isso. Número 5, primeira viagem que fizemos em família. A gente foi lá na Ilha do Mel, um litoral do Paraná. Eu, meu marido e minha primeira filhinha. Só tinha uma filhinha naquela época. E foi muito bom aquela viagem. 6, na infância, eu lembro de uma época que minha mãe foi morar em outro estado, lá em Brasília, com um namorado da época, e eu fiquei morando com os meus avós. Nossa, foi a única época em que eu tive memórias de infância. Eu lembro de acordar de manhã, assistir desenho, minha avó fazia para mim um pãozinho com requeijão, leitinho com Nescau, eu comia aquilo. Ela me mandava tomar banho, ela cuidava de mim, sabe? Se eu estava doente, ela me dava remédio, ela me levava para o médico, ela me fazia comida, ela perguntava como que eu estava, mandava dormir, mandava acordar. Eu me sentia cuidada, uma coisa que eu nunca tinha visto como é que era, alguém cuidando de mim. E foi muito bom. Ela me levava no parquinho, ela penteava meu cabelo. Então eu nunca vou esquecer que a minha avó é a pessoa que me salvou, porque se não fosse por ela, eu nunca teria conhecido o que é o amor. Se não fosse por ela, eu ia achar que a vida era a minha mãe, o jeito que ela fazia, o jeito que ela vivia. A minha avó, a existência dela me mostrou, me abriu na cabeça a esperança. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à minha avó. Inclusive, eu coloquei o nome da minha primeira filha, o mesmo nome da minha avó, como um símbolo, um gesto de homenagem, de gratidão, e para deixar muito certo que eu nunca vou esquecer a minha avó, eu sempre vou honrá-la, ela nunca será esquecida. Onde eu estiver,
onde eu puder falar sobre ela, eu sempre vou falar desse jeito. A minha avó é a pessoa que para mim é o símbolo do amor. O símbolo do amor. É isso. Minha avó é tudo para mim. Bom, número 7. Quando o meu primeiro vídeo sobre melancolia viralizou aqui nas redes sociais, eu fiquei bastante tempo lutando contra todo mundo que falava que eu devia mesmo era fazer concurso público, mas eu queria um trabalho diferente, eu queria ser terapeuta, eu queria criar conteúdo, eu queria fazer algo, um movimento maior, com mais sentido, mais impacto, uma coisa artística, eu queria criar, eu queria fazer diferente. E eu fui contra todo mundo, acreditei nisso aqui, e quando finalmente um vídeo viralizou, a minha vida começou a mudar. Então aquele dia foi muito feliz. 8, quando fui pedida em casamento lá na praia, lá no Nordeste. Número 9, o dia em que eu fiz minha primeira tatuagem. Vocês sabem, dá pra ver, né, que eu sou bastante tatuada. E eu nem sei por que eu gosto tanto de tatuagem, mas pra mim é um jeito de colecionar obras de arte no meu corpo. Ninguém me influenciou. Na minha família, ninguém é tatuado. Mas desde criança, eu não sei por quê. Desde criança eu tenho um fascínio pelo universo de tatuagem. Desde criancinha, eu pedia para minha avó me levar na banca e comprar para mim revista, eu colecionava. Claro, eu guardava na casa da minha avó, não da minha mãe, mas eu tinha coleção de revistas de tatuagem e eu ficava sonhando com o dia que eu ia ficar adulta e poder ficar igual aquelas pessoas que eu via nas revistas. Eu já planejava, assim, eu quero fazer tatuagem disso, 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 a vida inteira. Não sei porquê. É um fascínio que já nasceu comigo pela arte. Eu enxergo isso aqui, não é... Eu odeio quem chama de rabisco. Ai, rabiscar. Não é rabisco. Rabisco? Isso aqui é obra de arte. Isso aqui é obra de arte valiosa. Não é rabisco nenhum, não. Pra mim, não é. Número 10. Quando fui contratada no meu primeiro emprego, porque também eu fiquei muito tempo enviando currículo em loja, em shopping, em hotel, lugares que eu pudesse ser recepcionista, atendimento, mas eu era tão antissocial, era tão difícil para mim fazer entrevista de emprego e responder igual uma pessoa normal, que ninguém nunca me chamou. Mas aí eu consegui uma vaga na escola de inglês. E eu comecei trabalhando já dando aula de inglês. E foi muito incrível para mim. Bom, fiz um apanhado geral. Vou fazer só escrever aqui no caderno para poder fazer o próximo passo com vocês. Vamos lá. Então, o meu 1 foi fugir de casa. Me fala nos comentários também, se você tem algum dia dos melhores que é igual o meu, talvez tenha, porque se nós somos melancólicos, tem muita coisa em comum, eu sei disso. Então, se tiver algum que é igual ao meu, me manda nos comentários, ou algo muito diferente, também quero saber para conhecer vocês melhor, meus amados e queridos inscritos melancólicos. Formatura. Ganhei no CrossFit. Eu não faço mais CrossFit faz muito tempo. Hoje meu hiperfoco do momento é balé. Ano passado era corrida, aí eu fiz a maratona de Assunção no Paraguai. Corri lá 42 quilômetros. Me matei, cansei muito. Me machuquei até, machuquei o glúteo. E hoje em dia meu hiperfoco do momento é balé. Sou muito ruim ainda, mas vocês vão me aguardem. Eu vou usar meu hiperfoco. Me aguarde. Até ano que vem eu serei uma dançarina, se Deus quiser. 4. Teste positivo da gravidez. Número 5. Viagem para a Ilha do Mel. 6.
infância com a minha vovó. Meu avô também foi amoroso comigo, mas a minha avó é diferente. Ela é especial. 7, viralizar. 8, pedido de casamento. 9, primeira tatuagem. E 10, primeiro emprego na escola de inglês. Ótimo. Galera, agora que nós temos as informações aqui, doutora, posso escrever mais de 10 itens? Pode. Menos é que não pode. Se você lembrar só de 8, é pouco ainda. Não vai ficar bom o resultado final. Se esforça aí, se quiser pausar o vídeo, voltar depois. Espera a sua cabeça lembrar. Mínimo 10. Ah, mas eu lembrei de 15. Ótimo. Quanto mais, melhor. Para mais pode, para menos não pode, tá? Por quê? Porque agora vem a próxima fase, que é identificar os padrões. Deixa eu me localizar no meu roteiro aqui. Isso. Vamos agora para o seu autoconhecimento de fato. Aqui foi um alívio emocional. Então, ó, o meu caderno ficou assim porque eu acabei falando muito e aqui eu só resumi. Mas o seu vai ter um pouco mais escrito que o meu, né? Lista 1, lista 2. Isso aqui foi um descarrego emocional. A gente só colocou para fora, jogou para fora, jogou para fora, jogou para fora. Agora é a hora de usar a inteligência. Então, como que eu sei meus padrões? No meu caso aqui, tá muito fácil. Por quê? De 10 piores momentos da minha vida, 5 deles são referentes à minha mãe. O que isso me diz? Será que minha decisão de contato zero está correta ou não? Poxa, se dos 10, 5, metade dos meus piores momentos da vida são por causa da minha mãe, será que eu devia estar lá ainda deixando ela estar presente na minha vida? E olha, não me entendam mal, eu tentei voltar a ter contato, tá? Mesmo depois de tudo aquilo, eu fugi de casa, tudo bem, eu me sentia culpada, eu tentei voltar atrás, eu pedi perdão várias vezes. E toda vez que eu tentei me reaproximar, eu vi que as coisas estavam só piorando, só piorando. Como eu te falei, o pior é que todo esse mal não foi feito só comigo. Esse mal, ele continua sendo praticado até hoje com outras pessoas. Porque eu não vou expor a história da minha família, porque eu só posso contar a minha história. Mas quando você vê que uma pessoa está fazendo a mesma coisa, não mudou nada, você acaba tendo que decidir pela sua proteção e sobrevivência, né? Então, no meu caso, a decisão de contato zero é a única possível. Não é uma dúvida mais. Foi dúvida por muito tempo. Hoje é. Com criança, eu tendo criança, é mais fixo ainda. Eu nunca vou expor as minhas crianças a esse risco. Jamais, jamais. Não tem essa possibilidade. Então, no meu caso, fica muito óbvio. Eu quero que você identifique a sua lista. Exatamente isso. Eu quero que você identifique aí o que mais se repete. Poxa, se de 10 itens, 3 dos piores momentos seus são quando você perdeu dinheiro. Poxa, então eu já sei que eu preciso priorizar, proteger o meu dinheiro. É prioridade, é importante prioritariamente. Poxa, se eu sei que 5 dos meus piores momentos são porque eu estava longe da minha casa. Poxa, então fica na sua casa mais. Não fica cometendo os mesmos erros. Poxa, se 4 dos meus piores momentos são porque eu estava em relações tóxicas e abusivas. Poxa, então você já sabe que você
tem que ser muito mais seletiva nas suas relações. Quero que você coloque o que se repete mais aí e que você faça agora promessas. Promessas. Essa é a nossa terceira parte aqui. Vamos colocar assim, ó. Peraí, não escreve ainda. Vamos colocar erros, acertos e promessas. Peraí que eu já vou te mostrar. Essa é a parte final da sessão, tá? Prometo. Isso aqui é a última parte. Ó, aqui vamos colocar erros, aqui acertos e aqui promessas, para fechar, Você vai ler a sua lista de novo, de 10 piores momentos, e vai identificar os seus erros. No meu caso, meu erro foi ter insistido no contato com a minha mãe. O meu problema é que eu amava muito ela. Meu pai sempre falava para eu fugir de casa, para eu sair de lá e morar com ele. Eu falava, não, eu vou ficar com a minha mãe, eu quero minha mãe, quero minha mãe. Meus avós falavam, eu quero tirar você daí, sai daí, não fica aguentando isso aí não. E eu falava, não, eu vou ficar com a minha mãe, o meu lugar é com a minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, por algum motivo de dependência emocional, de prisão psicológica, eu ficava sempre defendendo ela, defendendo ela, defendendo ela. Uma loucura mesmo. Tá. Ter insistido no contato com a minha mãe foi um erro. Eu cometi o erro de confiar nas pessoas erradas. Eu digo isso por causa dessa crise de pânico da gravidez que eu tive, que eu não posso contar muito da história, pelo menos por enquanto, mas eu confiei nas pessoas. Confiei em uma pessoa errada. Confiei em uma pessoa errada. Ingênua. Fui ingênua. Fui ingênua. No caso da compulsão alimentar, eu nunca mais posso me permitir entrar nisso. Nunca mais me permitir autodestruição desse jeito. Hábitos, né? Hábitos. O que mais? Compulsão, reprovar, meu tio morreu. Eu acho que eu me permiti ser muito maltratada numa relação. Acho que eu tenho essa tendência de ficar apaixonada cegamente e aceitar maus tratos. Igualzinho eu fiz com a minha mãe. Eu era tão apaixonada por ela que eu aceitava aqueles maus tratos. Eu acabo transferindo isso, acabava, né? Transferindo isso para relações amorosas. E aceitar maus tratos. Na autoterapia é assim mesmo. Você vai sozinho, vendo o que você faz e chegando em hipóteses e conclusões. Será que eu fazia isso por causa do meu trauma de infância? Será que a culpa foi minha? Será que eu deveria ter terminado antes? Qual será que foi o meu erro? Sabe, você vai se questionando, se refletindo. Agora, acertos. Olha para os seus melhores momentos da sua vida, identifica lá os seus acertos agora, tá? Quais foram os seus melhores momentos? Onde você acertou? Eu acertei quando eu decidi, quando eu me priorizei e decidi romper uma relação abusiva. Decidi romper uma relação abusiva. Eu acertei quando eu me dediquei
Me dediquei nos meus hiperfocos. Me dediquei nos meus hiperfocos. Toda vez que eu me dediquei para um desenvolvimento pessoal, eu sempre acabo muito orgulhosa de mim mesma. E isso contribui demais para minha autoestima, autoconfiança, reflete na minha casa, na minha maternidade, no meu trabalho, na minha carreira. E isso é um ciclo de evolução sem fim. Então, por exemplo, se eu gostei de fazer academia, eu começo a me dedicar bastante para aquilo, por mim, por mim. No CrossFit, por exemplo, eu fazia todo dia, não, sem falha, sem falha, sem falha, e dava meu máximo, máximo, máximo. Vencia a preguiça, vencia o medo, vencia o cansaço, e deu certo no final. Não só ganhei o campeonato e ficou por isso, não. Essa memória de eu sendo a campeã foi tão bom para minha autoestima. Me ajudou demais a superar traumas do passado. Então, toda vez na faculdade, por exemplo, mesma coisa. Dedicada, eu não queria tirar nenhuma nota baixa, eu fazia questão de estudar mesmo para cada prova, ler tudo que eles mandavam e realmente nunca deixar de entregar um trabalho, enfim. A dedicação me levou a ganhar o certificado, que está aqui na parede, em algum lugar, de a menção honrosa de melhor aluna da turma. E para mim isso tem um significado muito grande, porque isso é um símbolo de que eu tenho valor, de que eu não sou aquelas coisas que minha mãe falava, de que ela estava errada sobre mim, porque ela falava que eu era burra, que eu não servia para nada, que eu nunca ia fazer nada direito na minha vida. E quando eu consigo conquistar coisas, eu tenho provas que refutam o argumento dela. Eu consigo hoje provar para mim mesma que eu sou inteligente, sim. Eu tenho valor, sim. Eu consigo, tenho capacidade de fazer coisas, sim. Eu mereço sim ser amada, eu mereço sim ser feliz. Então você vai, quando você não tem uma família amorosa que te ensina valores de vida, que te dá palavras de afeto, às vezes você tem que se tornar adulto para você mesmo se responsabilizar por ensinar para você mesmo os valores, princípios, palavras de afeto da vida. No meu caso, de ter uma infância tão traumática e abandonada, machucada, maltratada, eu tive que fazer justamente esse processo. De não me deixar guiar pelo que minha mãe colocou na minha cabeça, mas reorganizar e reconstruir do zero a minha própria mentalidade, minha própria cabeça. Então, a terapia faz isso com você. Você tira os padrões e crenças erradas do passado que outras pessoas enfiaram aí dentro e você mesmo assume o controle sobre o que você pensa, sobre quem você é, sobre quem você quer ser, sobre como construir a sua vida. É isso que estamos fazendo aqui. Mais um acerto meu? Vamos ver. Realizar meus sonhos de infância. Total. Realizar meus sonhos de infância. E mais um que eu vi aqui, que é seguir o meu coração. Não, seguir a minha intuição? Não, seguir a minha cabeça ao invés de seguir os conselhos da sociedade. Por exemplo, imagina se eu tivesse escutado todo mundo, meu avô, minha avó, meu marido, meu pai, falando: faz concurso público, você é tão inteligente, você vai estar garantida para sua vida, vai lá. Blá, 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 blá. Imagina, eu nem estaria aqui hoje, não estaria feliz, estaria odiando a minha vida, me sentindo um fracasso, sem motivo para viver. Então, ainda bem que eu fui contra todo mundo e segui o que eu realmente queria fazer. Seguir meu sonho. Seguir minha cabeça ao invés dos conselhos da sociedade. Ó, meus erros e acertos ficaram assim. Coloquei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Coloquei 4 erros e 4 acertos em cada um.
Ai, doutora, não consigo fazer isso, não estou conseguindo identificar meus padrões, eu fiz a minha lista aqui, mas nessa parte de achar meus erros eu não consigo, não estou conseguindo. Eu vou deixar calma. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para quem quer continuar colocando isso aqui como um hábito e continuar aprendendo comigo mais sessões, mais autoterapia. Vou deixar aqui o link aqui embaixo da escola de autoterapia. Lá estamos chegando agora em 100 sessões como essa. São mais de 100 exercícios diferentes de autoconhecimento para objetivos práticos da vida. Tem uma sessão para tratar de trauma de infância, tem sessão para tratar de compulsão alimentar, tem sessão para tratar de tristeza, angústia, ansiedade, tem sessão para tratar de carreira, trabalho, autoconfiança, tudo que você imaginar. O que meus alunos pedem, eu faço e eu gravo. Toda semana eu posto lá uma sessão. E claro, o que é mais importante é que você não entra na escola e fica sozinho, largado lá para fazer sessões sozinho. Não. Tem acompanhamento. Quando você entra na escola, você tem acesso a duas coisas: o grupo de melancólicos, pessoas semelhantes a você, que você vai conhecer lá, e ver que você não está sozinho, você não é maluco, todo mundo sofre junto e alegra junto também. E tem o acesso a mim. Você pode e deve, quando ficar aluno da escola, conversar comigo no WhatsApp. Você pode mandar texto, mandar áudio. Eu faço questão de conhecer cada aluno, escutar, aconselhar, ajudar você com as suas sessões. Então, caso você não esteja conseguindo essa parte sozinho, recomendo que vale a pena você entrar lá na escola e pedir minha ajuda. E aí eu, com muito prazer, vou te conhecer, vou ler a sua página, me manda foto, eu vou ler sua página e ajudo você a concluir os seus erros e acertos, tá? Eu ajudo os alunos lá dentro. Vou ficar muito feliz em conhecer você e te acompanhar. O link vai estar na legenda do vídeo. Bom, erros, acertos, ok? Para fechar a sessão, promessas. Agora você vai ler cada erro seu e vai falar em voz alta. Agora aqui é a prática da oratória. É muito importante. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil no começo. Para mim era muito difícil no começo também. Essa coisa de falar em voz alta era muito forçado, mas é importante você mostrar para você mesmo. Não é para mim nem para ninguém. Você mostrar para você, para sua cabeça, o quanto que você está disposto a mudar. O quanto que você está levando isso aqui a sério. Isso aqui não é um negocinho qualquer que você faz aí só para acreditar numa mágica. Não é mágica isso aqui. É construção. Saúde mental, desenvolvimento pessoal são construções. E para construir alguma coisa, exige uma disposição da sua parte de fazer um mínimo esforço. Hoje, o mínimo esforço que eu te peço é esse. É você lembrar do passado, você já fez, já enfrentou. É você pegar uma caneta e escrever as emoções, você já fez, já enfrentou. Agora eu quero que você fale em voz alta, aí na sua casa, sobre o que estamos concluindo aqui. Então, por exemplo, primeiro erro meu, ter insistido no contato com a minha mãe. Promessa. Eu prometo para mim mesma que eu vou ficar firme no contato zero com a minha mãe. Infelizmente, eu tenho que aceitar que eu tenho uma mãe narcisista, que infelizmente eu nunca vou ter com ela a relação de mãe e filha que eu sempre sonhei, mas o que eu posso fazer é, agora que eu tenho duas filhas, o que eu faço é escrever uma história diferente. Eu sou a mãe que eu sempre quis ter. E eu me comprometo a todo dia me comprometer e me esforçar ao máximo para ser a mãe que eu nunca tive. Isso é muito importante para mim. Eu não vou esquecer, prometo. Segundo erro meu, confiei em pessoas erradas, fui ingênua. Promessa, eu prometo para mim mesma que eu não vou mais confiar tão facilmente nas pessoas assim. Eu prometo que eu vou ficar mais vigilante para quem que eu entrego o meu coração. Eu prometo tomar decisões mais racionais com as pessoas
a partir de agora, prometo. Terceiro erro meu: me permitir entrar em hábitos autodestrutivos. Eu prometo para mim mesma que eu nunca mais vou entrar em hábitos destrutivos. Eu prometo que eu me comprometo, prometo e comprometo, a sempre cuidar da minha saúde, a manter uma rotina de exercício, alimentação saudável e hidratação, suplementação, o sono de qualidade. É essencial manter uma rotina de hábitos saudáveis e eu me comprometo com isso. Quarto erro: apaixonada cegamente a aceitar maus tratos. Eu prometo para mim mesmo, aí você vai usar o seu erro aí, hein? E vai falar: eu prometo para mim mesma que eu nunca mais vou deixar o meu coração livre para se apaixonar cegamente e doar a minha vida por alguém, sacrificar tudo que eu tenho, largar tudo por alguém, aceitar maus tratos de alguém. Eu prometo que eu nunca mais vou me permitir fazer isso comigo. Eu vou lembrar que eu mereço mais, eu tenho valor, eu valho mais e eu mereço ser amada e bem tratada. Eu prometo, eu não posso esquecer isso, não posso. Tá, acertos agora. Vamos lá. Eu acertei quando eu decidi romper uma relação abusiva. Então, promessa. Eu prometo que toda vez que eu me encontrar na posição de relação abusiva, eu prometo que eu sempre vou me afastar. Prometo que sempre que eu for maltratada, eu vou embora imediatamente. Eu prometo. Eu me dediquei nos meus hiperfocos. Ótimo. Eu prometo que eu sempre vou acreditar em mim, que eu sempre vou buscar mais desenvolvimento pessoal, que eu sempre vou me cuidar, que eu sempre vou ficar mais forte, mais inteligente, mais saudável, mais bonita que seja. Prometo sempre cuidar de mim, me dedicar para cuidar de mim. Eu mereço isso. Acertos: realizar meus sonhos de infância. Eu prometo que eu sempre vou me manter conectada com a minha criancinha interior. Eu prometo que eu sempre vou viver uma vida que vai dar orgulho para ela. Eu prometo que eu nunca vou esquecer dos meus sonhos de infância e que eu sempre vou buscar ser a pessoa que ela sonhou que a gente seria. Por último, é emocionante, né? Eu me sinto emocionada. Por último, eu acertei quando eu segui a minha cabeça ao invés dos conselhos da sociedade. Então, eu prometo que eu sempre vou buscar tomar decisões com base no que eu acho, no que eu sinto. E não vou ficar seguindo conselhos dos outros que não me entendem ou de um padrão da sociedade ao qual eu nem me encaixo. Então, eu prometo me manter sempre no controle da minha mente. Eu prometo sempre me manter conectada com quem eu sou, com os meus sonhos, com o que eu quero para mim, com a minha essência, meu propósito. Eu prometo me colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu prometo, 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 eu prometo, amém. É quase uma oração, né? Para quem tem fé, isso aqui é uma forma de oração. Amém, amém, amém. Eu não vou esquecer essas promessas. Galera, acabamos a sessão. Muito obrigada a quem participou aqui comigo até agora, quem se abriu comigo, se emocionou comigo, a quem chorou comigo. Estamos juntos. Eu espero muito que tenha sido tão valioso esse tempo juntos para vocês, como está sendo para mim. Fico muito feliz com a nossa comunidade de melancólicos se formando. E eu preciso terminar a sessão te chamando para o próximo passo, que é, agora que você já sabe que você é melancólico, agora que você já fez a primeira sessão junto comigo, o próximo passo é manter esse hábito. É claro que se você quiser fazer autoterapia livremente, pegar o caderno e escrever o que você quiser todo dia, você pode. Mas dentro da escola eu te dou o direcionamento e acompanhamento, né? Porque lá dentro você não faz sessões assim aleatórias. Cada sessão tem um motivo. Cada sessão faz parte de uma sequência de desenvolvimento mental. Cada sessão tem o seu propósito de mudança prática na sua vida. A autoterapia não é uma coisa
fantasiosa e mágica, que você está aqui só sentindo, só filosofando. Eu não gosto disso. Para mim, sempre tem que ter uma relação prática. Sempre conectar o emocional com o racional. O desafio, né, do melancólico é esse. Equilibrar o coração com o cérebro. Porque a gente consegue ser muito emocional e, ao mesmo tempo, muito racional. Então, é para encontrar justamente essa junção, esse equilíbrio entre os dois polos extremos do nosso ser. Então, quem está aqui comigo até agora, o convite agora é esse. Dá o próximo passo comigo, eu vou adorar te conhecer e você vai, com certeza, se sentir muito bem pertencendo à nossa comunidade de melancólicos. Você não está sozinho no mundo, você não é estranho, você não é maluco. Se você se identifica comigo, você é melancólico. É um temperamento que tem muitas pessoas semelhantes. E quando você encontra o seu lugar no mundo, tudo muda, dentro e fora. Eu vou deixar aqui agora alguns videozinhos de depoimentos de melancólicos que já são meus alunos há mais de ano, pessoas que já estão comigo aí fazendo as sessões, e você escuta o que eles estão falando, para você se sentir mais motivado a entrar agora, ainda hoje, terminar o vídeo e ir lá direto fazer a sua inscrição. Quando você se inscrever e entrar no grupo, eu mesma vou ver que você entrou e vou lá para receber você, para a gente começar juntos uma jornada de autoconhecimento a partir de agora. Oi, meu nome é Joissandra, eu sou melancólica e faço parte da escola de autoterapia da doutora Emília Queiroz. Com ela, eu aprendi a amar o meu temperamento, as características que antes eu via como defeitos, hoje eu consigo enxergar como qualidades. Aprendi também a não acreditar em tudo que a minha mente cria, nem sempre os sentimentos refletem a realidade, e entender isso trouxe leveza para a minha vida. Outro aprendizado importante foi escrever meus pensamentos, meus sentimentos no papel, trazer tudo pro papel. Percebi que quando eu coloco lá o que eu sinto, eu me compreendo melhor e me organizo internamente e encontro mais clareza. Com a doutora Emília, aprendi a me aceitar, aprendi a me conhecer de verdade e a enxergar que eu não preciso criar máscaras para agradar a todo mundo. O que eu preciso é viver, amar quem eu sou e viver com autenticidade. Hoje eu entendo que o meu temperamento é o melhor que eu poderia ter, porque faz parte de quem eu sou, e ser quem eu sou já é o suficiente. Meu nome é Fabrícia, eu sou melancólica, faço parte da autoterapia com a doutora Emília Queiroz. Tenho aprendido com ela que a vida é muito boa quando a gente se ama, se permite e aceita quem somos. Ser melancólico é maravilhoso quando de fato entendemos nossas potencialidades e nossos pontos de fraqueza. Mas quando entendemos as fraquezas, a gente consegue torná-las fortalezas para o nosso bem. Então, estou nesse caminho, nessa trajetória do autoconhecimento, que revela para mim o quão extraordinária eu sou. A mulher extraordinária que eu sou e sempre fui. Mas eu precisava me ver. E eu estou vivendo cada vez mais através da lupa da aceitação, claro, e do aperfeiçoamento. Obrigada, doutora, por essa possibilidade de uma visão clara ou mais clara de quem eu realmente sou. Permita-se vocês também a fazer parte dessa grande comunidade do autoconhecimento com a doutora Emília Queiroz. Um abraço, sejam aquecidos pela verdade que liberta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, moro aqui em Goiânia, sou diretor de tecnologia e sou um melancólico com orgulho. Eu faço parte do curso de autoconhecimento para melancólicos da doutora Emília Queiroz e que por meio dele eu pude renovar o meu entendimento sobre mim mesmo. Pode parecer besteira, mas com 34 anos de idade, eu ainda estava perdido numa crise de identidade devido a traumas antigos e que só pude entender após as sessões da doutora. Hoje, através da ajuda dela e de sua comunidade de melancólicos, eu pude compreender a importância de sermos quem somos sem medo do julgamento alheio. E principalmente da importância de considerarmos nossas ações adequando elas à nossa personalidade, aprendendo com o passado e dando oportunidade para o novo. Se você não se inscreveu ainda no curso, eu deixo aqui meu convite para ser aluno e descobrir o potencial que você pode ter só por fazer parte dessa pequena massa de melancólicos. Venha ter orgulho de si mesmo conosco. Meu nome é Clever e eu sou melancólico com orgulho. Sou aluno da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz. O mais importante que aprendi com ela até o momento através do processo de terapia foi aceitar e compreender minha personalidade. Foi fundamental para não achar que estamos fora de contexto, que somos pessoas estranhas, e isso fez com que melhorasse bastante, principalmente minha autoestima. Em segundo, fazer as pazes com o passado
também foi primordial para que a gente pudesse estar avançando aí nessa caminhada. E por último, usufruir, né, as qualidades dos melancólicos. Ela apresenta para a gente muitas características. Meu nome é Lorena e eu sou melancólica com orgulho. Eu sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz e com ela eu aprendi que é possível a gente gostar da gente mesma com o nosso temperamento e que a gente pode utilizar o nosso temperamento ao nosso favor. Não utilizando ele contra nós mesmos, mas potencializando, né, o nosso temperamento, direcionando o nosso temperamento para o lugar certo. Né? Eu também aprendi que nós não estamos sozinhos nessa, né, que existem, assim como nós, existem, né, milhares aí de pessoas, centenas, milhares de pessoas que também compartilham, né, dessa visão de mundo, dessa visão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe e eu sou melancólico com orgulho. Eu sou aluno da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz e essas são as coisas mais importantes que eu aprendi com ela. Primeiro de tudo, eu aprendi que eu não estou sozinho. Existem outros como eu e que têm hábitos parecidos. Com isso, eu não me sinto mais um peixe fora d'água, como se ninguém no mundo me entendesse. Em segundo lugar, eu aprendi que a espiritualidade é muito importante, porém que eu não preciso seguir uma religião, né, com várias regras e doutrinas que eu não concordo. Com isso, eu pude ter um contato com o meu Deus muito mais verdadeiro. Em terceiro lugar, eu aprendi mais a utilizar o estoicismo, da qual eu já estudava antes como base de estrutura de pensamento, para não deixar o mundo externo influenciar negativamente no meu mundo interno. Meu nome é Valquíria, eu sou melancólica com muito orgulho, faço parte da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz. Tive acesso através das redes sociais e comecei a assistir os vídeos da doutora Emília e me identificar muito com esse temperamento. E o mais interessante de tudo é você conhecer as qualidades do temperamento melancólico, até então subestimado, né? Porque a gente se acha único no mundo, diferente de todo mundo, e você ter uma comunidade de pessoas que te entendem, que compreendem como você pensa, é muito enriquecedor. Então, a autoterapia virou uma chave na minha cabeça de, assim, eu não sei nem explicar. Realmente eu fiz as pazes comigo mesma, toda a culpa, né, que eu carregava, eu estou conseguindo ressignificar tudo. Oi, meu nome é Amanda e eu sou melancólica com muito orgulho. Eu também sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz. E essas são as coisas mais importantes que eu aprendi com ela. Eu aprendi que o melancólico não precisa se moldar perante todas as expectativas das outras pessoas e se tornar outra pessoa que não um melancólico. Eu aprendi que o autoconhecimento é a chave fundamental para um caminho que leva à autoconfiança, que é algo essencial para a vida diária. E que todas essas coisas, elas podem ser alcançadas com exercícios diários simples e muito práticos, e que na realidade não são nada mirabolantes. E que o mundo hostil para o melancólico, ele pode se tornar muito mais amigável. Olá, meu nome é Diana, eu sou melancólica, eu sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz, e com ela eu aprendi que meu temperamento nunca foi e nunca vai ser um problema. Eu aprendi a lidar com minhas fraquezas, com os meus traumas. Aprendi a sair da minha zona de conforto. O meu piloto automático é doloroso, mas realmente vale a pena. Aprendi que nessa jornada eu não estou sozinha. Nessa minha nova jornada de autoconhecimento, eu conheci pessoas maravilhosas, assim melancólica como eu, e que juntos estamos crescendo. Juntos estamos juntos, todo mundo misturado. Então, eu sou uma melancólica. Gente, meu nome é Fernanda e eu sou melancólica com orgulho. Eu sou uma das alunas da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz, e como esse processo tem sido muito valioso para mim, hoje eu vou compartilhar uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante as minhas sessões de autoterapia. Apesar de eu ser uma pessoa muito insegura, eu tenho aprendido que eu posso sim fortalecer os meus pensamentos e que eu consigo direcionar eles para que cada vez mais eu me fortaleça também. Através desse fortalecimento, eu vejo cada vez mais que eu sou sim uma pessoa merecedora de muitas coisas boas, assim como qualquer outra pessoa. Dessa forma, eu não me forço e eu não preciso estar em ambientes em que as pessoas simplesmente não entendem o meu jeito. Então, cada vez mais eu escolho estar com pessoas que me compreendam e que me aceitem do jeito que eu sou. Tudo parece muito simples de fato, mas... Olá, meu nome é Jana e eu sou melancólica com orgulho. Eu também sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz.
Eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido que ser melancólico não é um erro, um defeito ou uma fraqueza. Na verdade, o nosso temperamento ele sempre foi muito subestimado. Com a orientação certa, a gente tem a capacidade de fazer coisas grandes e cumprir com o nosso propósito de vida. Sem falar que é muito legal fazer parte de uma comunidade onde eu encontro outros melancólicos que também enfrentam os mesmos desafios que eu e que estão lá procurando se desenvolver como pessoa para poder viver em plenitude de vida. E eu acho isso muito legal, porque esse é o tipo de interação e acolhimento que a gente não encontra em terapias tradicionais. E eu tenho certeza que você vai amar. Oi, meu nome é Larissa e eu sou uma melancólica com orgulho. Eu sou aluna da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz e antes de conhecer a doutora Emília eu não fazia ideia sobre o meu temperamento. Eu me sentia um peixe fora d'água, né? Eu me sentia constantemente deslocada na sociedade e eu pensava que eu era a única. Só que depois de entrar para a escola, eu conheci bastante pessoas com os mesmos problemas e dificuldades que eu. Eu entendi que eu não era a única e eu me senti mais acolhida, né? E também pude entender muito mais sobre o meu temperamento, respeitar os meus limites e entender que eu não preciso me encaixar, eu só preciso ser eu. Olá, meu nome é Lucas Reis, eu sou melancólico com muito orgulho. Eu sou aluno na Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz e eu queria contar um pouco para vocês tudo que eu aprendi desde que comecei a fazer terapia com ela. Bom, o primeiro de todos, né, é sobre o temperamento. Para muita gente pode parecer algo muito simples e comum, sabe? Mas para mim, tá, um exemplo, é que eu achava que eu era totalmente diferente e que o jeito de viver era totalmente errado, ninguém perto de mim era igual a mim e que talvez eu não encontrasse pessoas que fossem tão parecidas. Talvez no máximo encontrar alguém que pensa um pouco igual, mas que não fosse assim tão parecido, sabe? Mas depois... Oi, eu sou o Vini, eu sou melancólico com orgulho. Eu faço parte da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz e queria compartilhar um pouquinho de como tem sido o meu processo. Eu acho que, para além das sessões de autoconhecimento, em que eu tenho conseguido encontrar ferramentas práticas para superar meus desafios, que em outros métodos e de outras formas eu não vinha conhecendo, eu venho de um processo de autoconhecimento muito grande, mas eu não consegui encontrar ferramentas práticas para usar esse autoconhecimento para poder superar os meus desafios, as minhas limitações, e também eu tinha uma visão muito errada sobre as minhas limitações, né? Muitas coisas que eu via como limitações, nesse processo eu tenho reconhecido como potências, e isso tem sido muito bom. Olá, meu nome é Kézia Rawane e eu sou da Escola de Autoconhecimento da doutora Emília Queiroz. Eu sou melancólica com orgulho. Em pouco tempo eu já aprendi a orgulhar do meu temperamento e se sentir segura em quem eu sou. Muito obrigada, doutora.